E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole e nesta semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra, a TV Câmara Campinas apresenta uma série de reportagens especiais sobre alguns dos territórios de resistência negra na cidade. A de hoje é sobre a Fazenda Roseira, que tem como gestora a comunidade João Godito Ribeiro. No meio de vários edifícios, um território preservado, conquista do movimento negro e do movimento popular, sendo uma referência agregadora da cultura afro-brasileira dentro da cidade de Campinas, materializado na Fazenda Roseira, onde a comunidade João Godito Ribeiro hoje é a gestora. Em 2008, estávamos chegando nesse lugar que era uma propriedade privada, que passa a se transformar num equipamento público do município de Campinas, e que nós, quanto comunidade jongueira de patrimônio cultural, em parceria e aliança de diversas instituições, temos a compreensão do quanto um lugar como esse, que sempre foi destinado a ser a casa do barão, era fundamental contar a história a partir daqueles que, de fato, construíram essa história, que foram os povos que foram os escravizados, mas que trouxeram ciência, tecnologia, conhecimento, cultura para a construção do Brasil. Então, isso era efervescente na nossa chegada aqui. E aí um monte de sonhos de pensar o que, para além da nossa prática do jongo, era importante levar de devolutiva para Campinas e para todo o país, quanto conhecimento. Mas para a gente contar essa história, vamos falar de Dito Ribeiro. Meu avô, Benedito Ribeiro, era de Minas, chegou ao estado de São Paulo na década de 30, era descendente jongueiro, e eu tenho uma grande alegria de estar na minha terceira geração agora, né, com a minha mãe viva ainda com a gente, eu e minha filha, recuperando, vivenciando e compartilhando para os nossos jovens essa tradição tão importante que desde 2005 é um patrimônio nacional do Brasil. Jongo é uma manifestação afro-brasileira que começa no Brasil, na região sudeste, nas fazendas de café, muito ligado a esse plantio do café, e que tem como essência o toque, o canto, a dança. São tambores, né, que dão o ritmo da dança, um casal no meio, e que o segredo, a brincadeira do jongo é um cantar e dois entender, porque através da roda de jongo, os escravizados articulavam fugas, trocavam informações, faziam trocas de sentimentos, se curavam, e que no pós-abolição, algumas famílias passam a praticar essa dança. Já acontecia o jongo na casa da minha avó, que é ruas aqui para cima, a gente já fazia o jongo, identifica que a Fazenda Roseira estava passando por esse processo de depredação e a gente ocupa espaço. A gente nunca imaginou que a Fazenda Roseira se tornaria uma referência na matriz africana, mas com certeza é resultado do nosso trabalho e desempenho em fazer a cultura afro no nosso município. Desde o dia da ocupação deste imóvel construído no século XIX, que passou por reformas na década de 1920, a comunidade João Godito Ribeiro preserva muito mais do que essas paredes. Aqui, ela é a guardiã da tradição e da cultura afro-brasileira que vai além do território campineiro. Uma mostra desta expansão é o projeto Tucupamoja Brasil, um intercâmbio cultural entre a comunidade João Godito Ribeiro aqui no país, KIF na Noruega e Mono em Moçambique. Ele inicia as conversações em 2019, é um projeto que já existia em parceria com a Noruega e Moçambique, e em 2020 é que começa a parceria incluindo o Brasil, né? E como é um projeto de intercâmbio, no primeiro ano, por conta da pandemia, a gente não conseguiu mandar jovens, e em 2022 a gente teve a primeira leva de jovens que fizeram intercâmbio por 10 meses, 2 em Moçambique, 2 em Noruega, e retornam, e quando eles retornam, prevê-se pelo projeto que eles dêem uma contrapartida, ou seja, demonstrarem, compartilharem com jovens que ficaram aqui o que eles aprenderam ao longo desses 10 meses. Esse projeto está em vigência até 2025.
né? Então a gente está na segunda rodada, ainda vamos ter mais uma seletiva no ano que vem, então já fica aí o convite para os jovens que querem conhecer mais o projeto e, quiçá, também pleitear uma das vagas para representar o Brasil além fronteiras. Poder ter a possibilidade de ecoar e trazer essa oportunidade para os nossos jovens periféricos tão carentes de oportunidade, nos dá esperança, né, de continuar essa luta, mas também nos dá o desejo de uma expectativa de cada vez mais investidores queiram nos aliar nas construções que a gente realiza aqui. Com investimento de R$180 mil por ano, no Brasil, 4 jovens, 2 de Moçambique e 2 da Noruega, vivenciam as tradições afro-brasileiras. A troca de experiências reúne técnicas em música, dança, liderança e demais artes performativas que devem ser disseminadas para toda a comunidade. O que impressiona também aqueles que investem no projeto. NOREC facilita que isso possa passar para que os diferentes países aprendam de suas diferentes culturas, por isso, e ver isso em como funciona, como é conhecer as pessoas tras o projeto, por supuesto, é muito importante para nós. A gente passa a ter a oportunidade não só de ampliar o nosso eco do patrimônio cultural do jongo, da cultura de matriz afro-brasileira diaspórica para esses outros territórios, que é Moçambique e Frida, que está na Noruega, como também a gente passa a ter a oportunidade de ampliar o nosso arcabouço cultural e receber jovens de 18 a 24 anos que vêm de outras culturas e que nos ajudam também a olhar para a nossa própria cultura. Num país onde a cultura não é prioridade, não é investida, né, dos quais as políticas públicas são tão descontinuadas. Tem sido de uma riqueza muito grande para os participantes, né? E a gente ter a Casa de Cultura Fazenda Roseira como hóspede desse projeto é muito interessante, porque dá ao mundo a saber, no caso, as parcerias que a gente tem com Moçambique e a Noruega, a saber sobre a especificidade dos jovens que a gente trabalha aqui, que é um recorte do interior de São Paulo, que é um recorte periférico, né? Que é um público que é bastante carente, que a gente busca trabalhar, e como existem potência dentro desses universos, né? Uma outra proposta é o roteiro Afro para as escolas e o público interessado mediante agendamento. Que é o momento, né, que principalmente as escolas, que tem, né, a Lei 10.639/3, com a atualização 11.648/8, que obrigatoriza o estudo da cultura afro-brasileira, africana e indígena nos currículos escolares. Então, a vinda na Fazenda Roseira é essa oportunidade que as escolas têm de trabalharem isso efetivamente para além do que os livros didáticos entregam. Então, aqui a gente conta sobre o espaço da Fazenda Roseira, sobre a nossa chegada, sobre a nossa ocupação. Fazemos esse contexto histórico, né, da chegada do povo preto no nosso país, as contribuições, porque quando a gente abre os livros didáticos, a gente só vê sobre escravidão e quais são as contribuições que esse povo preto traz até hoje. Em 2010, a Câmara homenageou a Associação Jongo Dito Ribeiro com a medalha Carlos Gomes. Em 2013, a agremiação foi declarada como órgão de utilidade pública municipal. No decorrer dos anos, o espaço sofreu vários ataques de vândalos. Preocupados com a situação e no sentido de apoiar o trabalho, vários parlamentares protocolaram requerimentos e indicações sobre a preservação e a manutenção da fazenda. O nosso maior desafio ainda é, sim, o recurso para poder ampliar as nossas ações e compartilhar e contribuir para que cada vez mais pessoas compreendam a importância da cultura negra. Com tanta riqueza e cultura neste patrimônio imaterial que é o jongo, a associação é a verdadeira guardiã deste espaço, um símbolo da resistência negra em Campinas. Só o acordar do jongo já é resistência, porque Dito Ribeiro, quando ele falece, os filhos não continuam e acontece um processo de chamado, de resgate dessa tradição. Então isso já é uma resistência que Dito Ribeiro, mesmo depois de falecido, da nossa mestra, não ter vivenciado o jongo com ele, recebe esse chamado e a gente aprende com as nossas comunidades mais velhas. E a partir disso, já está resistindo e salvaguardando essa tradição no quintal de uma senhora na periferia de Campinas. Chegar, ocupar esse espaço no desejo de manter cada árvore no seu devido lugar, cada porta e janela no seu devido lugar. E hoje resultar nesse espaço de referência afro no município é de extrema importância. A gente pode dizer que aqui é um território de
resistência negra, no sentido de que aqui as nossas práticas culturais, os nossos costumes, os nossos valores em matriz africana são preservados e salvaguardados como prática cotidiana, mas também é um lugar de resistência num momento de tantos desafios, com guerra, fome, falta de oportunidades, que a gente se reinventa a partir dessa ancestralidade que nos faz ter esperança de ter uma sociedade menos racista, mais igualitária e com mais oportunidades a todos, a todas, independente de raça, gênero, diversidade, orientação sexual, porque a gente entende que a luta antirracista é uma luta cidadã e ela não é uma luta de negros. E olha só, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da região metropolitana de Campinas está organizando a campanha Natal Solidário e recebe a arrecadação de alimentos e brinquedos até o dia 15 de dezembro. Neste ano, a iniciativa conta com o apoio da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas e da Associação Beneficente Acácia de Souzas. A campanha terá ainda a participação das concessionárias do transporte urbano da cidade, VB Transportes e Turismo, Itajaí Transportes Coletivos, Unicamp Transporte Coletivo, Expresso Campibus e Coletivos Padova, e das empresas que fazem parte do consórcio Bus Mais, que atua nas 19 cidades da região metropolitana de Campinas. Nesse ano, o local de arrecadação houve mudança. Durante esses últimos anos, todas as campanhas que nós fizemos de arrecadação, seja de alimentos, de agasalhos ou de brinquedos, elas sempre foram realizadas ali no Largo do Rosário. Neste ano, pela primeira vez, nós estamos trazendo aqui para o Largo das Andorinhas, de frente aqui ao Colégio Carlos Gomes. Então, a gente alerta o pessoal para isso, porque as pessoas elas se acostumaram a fazer as suas doações ali no Largo do Rosário. A iniciativa procura ajudar entidades assistenciais da região metropolitana e também da cidade de Campinas, que depois farão as doações para crianças, jovens e adultos carentes. Poderão ser doados brinquedos e alimentos não perecíveis em um ônibus como esse. As pessoas elas precisam trazer para cá os alimentos que são considerados não perecíveis, como arroz, feijão, açúcar, macarrão, farinha de trigo e outros itens que não estraguem assim de forma fácil. E os brinquedos a gente pede para que as pessoas tragam ou brinquedos novos ou em bom estado. Por exemplo, não adianta trazer um carrinho para cá que ele não tenha roda, por exemplo, que a gente não vai conseguir doar para uma criança. Então a gente pede que as pessoas tenham um pouco de cuidado também na hora da separação dos brinquedos. Os ônibus estão identificados com faixas alusivas à campanha. Caixas de coleta serão colocadas nos principais terminais de ônibus da cidade. Além disso, cartazes divulgando os pontos de arrecadação serão colocados em todos os ônibus das concessionárias e nas mídias sociais da Transurc e da Abas. Outros pontos de arrecadação são Largo das Andorinhas, Terminal Central, Terminal Ouro Verde, Terminal Campo Grande, Terminal Mercado, Terminal Barão Geraldo, Terminal Metropolitano, Vila União, Vida Nova, Padre Anchieta, Satélite Íris, sede da Transurc e garagens das concessionárias. A organização não projeta uma meta, mas a ideia de toda essa campanha é ajudar quem mais precisa. Quanto mais pessoas se envolverem nesta campanha, mais nós conseguiremos arrecadar e mais instituições de Campinas e da região metropolitana nós conseguiremos ajudar. Então é importante que as pessoas, principalmente no final de ano, elas
a gente conta com a solidariedade delas para que essa campanha se multiplique e assim a gente consiga atender dezenas de instituições beneficentes e crianças carentes. E a gente segue falando aqui sobre solidariedade, porque a Prefeitura de Campinas lançou a campanha Natal Sem Fome. A mobilização visa atender famílias em situação de insegurança alimentar. O Natal Sem Fome arrecadou nas edições passadas 180 toneladas de alimentos. Neste ano, são cerca de 35 empresas patrocinadoras, além da sociedade civil. Nós lançamos o Natal Caminho dos Sonhos 2023, que tem parada de Natal, casa do Papai Noel, apresentações da carreta do Natal em 12 bairros, iluminação de Natal, mas nós não podemos esquecer também da solidariedade, que é a verdadeira essência do Natal. Nós teremos aí quase 120 pontos de distribuição dos alimentos, teremos quase 30 pontos de arrecadação, e está tudo dentro do site da Prefeitura. O Natal Sem Fome, lançado hoje pelo prefeito Dário Saad, conta com mais de 20 postos de arrecadação. Então, aqueles que querem fazer a doação, basta que eles entrem no site da Prefeitura, escolham o local de sua preferência para doar, e a distribuição será para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, cadastradas no cadastro único, preferencialmente as famílias que fazem parte do programa Viva Leite. Então é importante as pessoas terem a confiança de que não há entrega de alimentos no Natal por parte da Prefeitura. São 120 entidades que distribuirão após o agendamento dentro do programa Natal Sem Fome 2023. É importante ressaltar porque muita gente às vezes imagina que vai doar alimento para a Prefeitura e a Prefeitura vai entregar através de um caminhão, através de um órgão público. Não. Serão distribuídos através de entidades, sem nenhum evento de entrega, sem nenhum evento de marketing ou evento político de forma alguma. Então é importante ter essa confiança que a doação vai chegar de maneira discreta, de maneira impessoal, para quem precisa. O Natal Sem Fome e o Natal dos Sonhos fazem parte das ações de comemoração dos 250 anos da cidade de Campinas. Além do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, estiveram presentes no lançamento do Natal Sem Fome os vereadores Edson Ribeiro, Carlinhos Camelô e Felipe Marquesi. Você sabe que Campinas, a população de Campinas é muito solidária, generosa e tem atendido a todos os chamamentos que a Prefeitura e a Câmara fazem, né, para socorrer e cuidar daquelas famílias que mais precisam. Época de Natal, é época de esperança, é época de solidariedade, é época onde o amor deve aflorar no coração das pessoas. Então essa campanha, tenho certeza, vai também tocar o coração dos campineiros e nós vamos ajudar a melhorar o alimento, a mesa, a ceia do Natal de todas as famílias que hoje necessitam desse cuidado e atenção do poder público. Meio-dia, mais 51 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. Vamos falar sobre cultura agora, com quase 10 mil itens entre CDs e LPs. A criação do Centro de Memória da Música Popular Maria Luísa Kfouri foi oficializada pela Universidade Estadual de Campinas. O acervo, doado por Maria Luísa, jornalista e ex-diretora da Rádio Cultura, reúne materiais raros e difíceis de encontrar, viu? E o mais importante, o centro vai poder ser utilizado por pesquisadores dentro e fora da universidade. Com o objetivo de manter viva a história da MPB, a Unicamp oficializou a criação do CEMUPOP, o Centro de Memória da Música Popular Maria Luísa Kfouri. O CEMUPOP leva esse nome porque nasceu a partir da doação do acervo fonográfico da jornalista e ex-diretora da Rádio Cultura, que morreu em julho deste ano. O Centro de Memória, ainda em fase de organização, é coordenado pela cantora e professora Regina Machado, do curso de Música Popular do Instituto de Artes da Unicamp.
Toda a coleção começou a ser reunida por Maria Luísa em 1965. O acervo conta com quase 10 mil itens, entre CDs e discos de vinil. Entre as raridades estão a discografia completa de Elis Regina, Maria Bethânia e Milton Nascimento. É muita coisa, né? É um acervo bastante grande, se você principalmente considerar que era um acervo pessoal e que agora passa a ser da universidade. Que a Maria Luísa dizia que Discos do Brasil era uma discografia. Não era a discografia, porque era um recorte feito pela visão dela, né? Pela sua paixão pela música e por determinados artistas. Coleções de música instrumental, trilhas sonoras, composições das décadas de 1940 e 1950 são outras preciosidades da música que podem ser encontradas no acervo. Temos uma coleção preciosa de um selo chamado Revivendo, que virada dos anos 80 para 90, se dedicou a relançar fonogramas do início do século XX, dos anos 20, 30, 40. Então, é uma coleção muito preciosa. Temos também a música brasileira por seus compositores e intérpretes, uma coleção que foi editada pelo Sesc, a partir dos programas Ensaio e MPB Especial, que foram ao ar pela TV Cultura e que eram produzidos, dirigidos, pensados pelo Fernando Faro. Fernando Faro, um diretor importante da música popular brasileira, que foi professor na graduação em música popular aqui na Unicamp. Os LPs, por exemplo, são verdadeiras obras gráficas, né? Tem alguns que são incríveis, são materiais muito importantes e materiais de preservação de cultura, de preservação de memória, coisa que é tão importante para o Brasil, que padece, como talvez boa parte dos países em desenvolvimento, né? Desses apagamentos constantes. A professora e os estudantes de música trabalham juntos para colocar tudo em ordem, separando as obras por nome, artista e coleção. Sempre tive esse apego pela obra física, pelo LP, pelo CD. Poder colaborar com isso, além de conhecer muita coisa que acaba não chegando até a gente hoje, né? Vejo que me ajuda a me formar como cidadão, como músico, enfim. É uma forma de aprender e colaborar com um projeto tão interessante, né? Eu sinto que a gente, pelo menos do curso de música, a gente precisa ter realmente o hábito também de estar escutando música. Então, aqui é uma grande oportunidade da gente poder encontrar discos, fazer umas pesquisas a respeito de não só de discografia e tudo mais, mas realmente das referências de artistas que a gente quer ter, que a gente tem. Além de ser um espaço para ouvir essas raridades, o centro também se traduz em uma rica fonte de pesquisa e acesso a informações. A importância é possibilitar o acesso aos fonogramas, ou seja, às gravações, as vozes que estão documentadas nesses fonogramas, a imensa obra dos compositores brasileiros de todos os tempos, né? As fichas técnicas, aos encartes, porque tem uma coisa que aconteceu com o processo de virtualização da música, de digitalização através das plataformas, que foi um apagamento, por exemplo, nas plataformas digitais. Vamos ver, você vai ouvir uma faixa lá no Spotify e entra nas informações técnicas, ou não tem nada, ou muitas vezes as informações estão erradas, quer dizer, elas apresentam o intérprete como se fosse compositor da obra. Então, aqui a pessoa vai ter a possibilidade de ver o encarte, ver aquela arte que foi feita para aquilo. É importante a universidade abrigar, travar esse diálogo e, a partir daí, também possibilitar o acesso a esses materiais. A promessa de vida no teu coração. Padaba, pode vaziza, zazaziza, azananhenha, andandede, bandandede, bandandede, andandande, andandede.
E o Semopop fica em uma sala do Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural da Unicamp. O centro deve ser aberto para o público em geral, pesquisadores informais e da universidade a partir do segundo semestre de 2024. A gente continua falando aqui sobre cultura. Este ano, o movimento hip hop comemorou 50 anos no mundo. E ainda em clima de comemoração, conheça o Sala Muda, um grupo independente que promove o diálogo entre música e dança. Nascido em 2017, a partir de pesquisas no Instituto de Artes da Unicamp, o grupo independente de hip hop Sala Muda traz um show de inovação na hora de promover o diálogo entre as batidas da música e a dança contemporânea. O objetivo era estabelecer a musicalidade do hip hop, onde essa musicalidade, parte dela é compreendida como a noção de interpretar as notas, interpretar o beat. Então, o grupo nasceu dessa parceria colaborativa no ano de 2017, pela vontade de dançar, pela vontade de improvisar e tocar. Atualmente composto por 10 artistas, entre dançarinos e músicos, eles se apresentam nos palcos do Sesc, percorrendo o estado, buscando através da técnica do espelhamento no espetáculo Ato 1, com duração de 60 minutos, o pertencimento em contraste com a realidade. O Ato 1 foi construído por mim e pelo Alexandre Natalino, onde o ponto de partida para a narrativa ser construída foi como o contexto cultural afro se manteve vivo durante o período de escravidão. Então foi um contexto que dentro de laboratório a gente foi encontrando propostas de cena, a gente foi encontrando soluções, inclusive respostas sobre como que manteve-se vivo a origem, o contexto cultural afrodiaspórico. Então o espetáculo Ato 1, ele reflete e traz à cena essas reflexões contemporâneas e antepassadas também. Para quem quiser acompanhar a performance do grupo, que representa a cidade de Campinas pelos palcos no melhor jeito freestyle, basta seguir o Instagram Sala Muda. Uma hora da tarde tem serviço aqui no Jornal Câmara Notícia. Atenção, você que é morador da região da Vila Padre Manuel da Nóbrega, porque hoje e amanhã acontece o agendamento para a castração de cães e gatos, lá no Centro Esportivo Brasil de Oliveira, Praça dos Trabalhadores, na rua Mário Ian, sem número. Vocês vê aí na sua tela o cartaz. Você, tutor, para agendar, precisa ser maior de 18 anos, leve o comprovante de endereço, os documentos pessoais. A castração do cão ou do gato acontece de 28 de novembro a 1º de dezembro e são 1.000 vagas disponíveis.